Povo maravilhoso que o Pai tanto ama e eu também. Você vai assistir uma ministração agora que vai transformar a sua vida, eu tenho certeza disso, mas não deixa de fazer a parte mais importante. Sabe aquele trechinho que você fala, gente, Deus falou demais comigo aqui? Escreve aqui nos comentários esse trecho, qual foi esse trecho que mais marcou você? Pega ali na ministração que você está escutando aqui agora, a frase ou o pedaço que você fala, cara, eu não sabia isso aqui, eu tô aprendendo agora, compartilha com a gente. Ah, Wagner, desse jeito eu vou escrever o vídeo inteiro. Então escreva a sua experiência inteira, compartilha a parte que mais te marcou, a parte que você está aprendendo, compartilha a sua experiência ao assistir esse vídeo aqui nos comentários, para nós interagirmos e conseguirmos ainda mais te levar mais profundo no Pai. Agora é hora de crescer. Vamos assistir esse vídeo maravilhoso agora juntos. Maravilhoso. Muito bom podermos estarmos juntos mais uma vez e contribuir para o seu desenvolvimento com o seu pai. Na live passada nós falamos sobre sentimento informativo e hoje nós vamos dar mais uma amparada nesse assunto que é muito importante. A maioria das pessoas tem dificuldade de viver porque não entende. A falta do entendimento, que é a plenitude do conhecimento, faz com que nós deixemos de vivenciar aquilo que Deus tem nos dado. Relacionamento é uma coisa simples e você precisa implantar isso dentro da sua consciência, que relacionamento é uma coisa extremamente simples e você precisa guardar isso dentro do seu coração. Todas as vezes que você pensar na dificuldade, lembre que eu estou te alertando que as coisas são simples. Porém, existem vários detalhezinhos que é literalmente o diferencial. Há anos eu repito a mesma coisa. Ouvir a voz de Deus não é o grande diferencial das pessoas. Na expressão nossa mineira, o pulo do gato, o detalhe, o macete, a forma de como fazer que realmente define a qualidade daquilo que você faz. Desde esse primeiro vídeo que eu estou gravando para vocês aqui até o último, eu vou fazer questão de mencionar a mesma palavra para vocês ou relembrar vocês desse primeiro vídeo. A maioria das pessoas fala, vamos ouvir o que Deus quer. Vamos ouvir de Deus. Aqui é a expressão muito comum aqui no ambiente de relacionamento. Vamos ouvir de Deus, vamos ouvir de Deus, vamos ouvir de Deus. Não, a partir de hoje você não vai usar mais essa frase. A partir de hoje você vai buscar diferente. Você vai buscar conversar, entendeu? Frases de verdade, conversa de verdade, diálogo de verdade. Não simplesmente uma pequena palavra, um pequeno sim, não pode, vai, não vai. Enfim, nada disso. Foram mencionados no vídeo passado, mas eu quero que você pense um minuto sobre o sentimento informativo. O processo ele é muito simples, absolutamente muito simples. Em Mateus capítulo 5, Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando nós conjugamos o tempo verbal dessas palavras e principalmente... nós conjugamos o tempo de aplicação gramatical dessas palavras e o tempo verbal, teoricamente do verbo, você tem a oportunidade de descobrir algumas coisas maravilhosas. Jesus disse, nem só de pão, nem só dele viverá o homem, mas de toda a palavra que sai. Passado saiu, presente sai, futuro sairá da boca de Deus. Ou seja, se eu digo olá, o olá, até eu terminar de pronunciar essa palavra, ele já está no passado, porque eu acabei de dizer, ele não volta mais. Então Jesus está nos convidando de verdade a nos relacionarmos com Ele. Com o Pai. Jesus deixou bem claro, nem só de Jesus viverá o homem, mas de toda a palavra que sai. Se eu manter a busca daquilo que sai da boca de Deus, eu entendo já o que ele quis dizer, que o relacionamento com Deus é no presente. E que essa frase é um convite para o relacionamento. Por quê? Porque eu preciso do que sai. O que está aqui na minha mão já saiu. Entende? Se acontece um rema, se acontece aquela palavra direcionada para você, automaticamente você tem a oportunidade de ver Deus falando com você exatamente sendo no presente. Porque tudo em Deus é no presente. Então é importante que você entenda que o relacionamento ele é diário e contínuo, não é uma mensagem que você manda para Deus como se fosse no WhatsApp. Deus, o senhor está aí? Espera. Aí ele vai ler e responde, sim, eu estou aqui. Aí você fala, Deus, o que eu tenho que fazer? Aí espera. Não existe isso. É automático, é instantâneo, é segundo após segundo. O maior interessado na comunicação entre você e Deus é Deus. Ele é mais interessado que você. Quanto mais você praticar o relacionamento, mais você vai descobrir, de verdade, que o diálogo entre vocês dois é extremamente importante. E que esse diálogo, ele é sem idiomas.
certo? Quem produz esse idioma na sua cabeça é a sua alma. Vamos lá. Deus Espírito, você ser humano. Sai um sentimento de Deus. Esse sentimento sai de Deus e entra dentro do seu espírito. Pum, entrou dentro do seu espírito. A partir do momento que entra dentro do seu espírito, o seu espírito, a sua alma pega esse sentimento e traduz ele para o seu idioma. Automaticamente você escuta, você sente na sua mente aquela vozinha dizendo alguma coisa, ou você começa a sentir que está acontecendo alguma coisa, ou sentir alguma coisa. Sabe aquela ideia assim? Eu acho que eu tenho que ir ali fora. Por exemplo, ontem nós perdemos o controle do nosso ventilador, e ele é com um controlinho. E eu virei a casa caçando aquilo lá, e no meio eu tava mexendo nos brinquedos das crianças para ver se um dos meus filhos não pegaram, saíram correndo. E Deus me falou assim, e eu falei assim, Deus, eu tô cansado, não quero ficar procurando não. Ele falou, Wagner, eu falei, o senhor pode me dizer? Ele falou, sim, eu posso dizer, mas você tá disposto e predisposto a procurar? Eu falei, então, pois bem, vamos lá. Aonde está esse controle? O pai falou, volta pro seu quarto. Eu voltei pro quarto e falei, agora, quando vai pros detalhes minuciosos, eu meio que dou uma travadinha ainda. Eu falei, peraí, tá, onde exatamente? Ele fosse do ladinho da sua cama, entre a cama, tá, no canto da cama. Eu falei, no canto da cama. A primeira coisa que você pensa, lado direito e lado esquerdo. Lado direito tem um berço da minha filha. Eu falei, Deus, então tá, vou lá mexer. Ele falou, não, lado esquerdo. Aí eu peguei e fui do lado esquerdo. Quando eu cheguei do lado esquerdo, é lógico que eu já não sabia que tava, porque eu já tinha olhado. Eu percebi que eu senti no meu espírito que eu precisava pegar o celular, colocar ele no chão e olhar debaixo da minha cama. Minha cama é baú, então o espacinho é minúsculo. Eu peguei e falei, não, peraí, calma, vamos de novo. E aí, pai? O pai falou, Wagner, agacha, vai colocando o celular pra você olhar. Quando eu coloquei bem no cantinho, o controle, ele estava bem no centro da minha cama, encostado na parede. Nós levantamos a cama, mas não aparece aquele canto. Então estava lá no cantinho. Quando eu olhei, estava exatamente do lado da minha cama, mas na frente, não das laterais. Então existe o que Deus quer dizer e o que você interpreta, porque o sentimento é interpretado por você mesmo e você precisa aprender isso. Na maioria das vezes as pessoas não entendem que a voz prática diária de treinamento é essa. A voz de instrução é essa daí. É esse sentimento informativo. Por que informativo? Porque é um sentimento que quer dizer alguma coisa. E essa alguma coisa é interpretado por você. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu lembro no passado de Deus me falando assim, Wagner, azul. E eu falei, claro, Deus, nós vamos comprar aquele carro azul. Mas ele depois me corrigiu e falou, Wagner, eu falei azul. Quem interpolou e colocou palavras no meio foi você. Por isso, cuidado minucioso que a gente vai desenvolvendo aqui dentro da escola, aqui dentro da R, a capacidade de você ser minucioso. A alegria, minha festa que eu fiz na hora que eu achei o controle, porque afinal de contas minha família precisava dormir, estava quente e eu precisava ligar aquele ventilador. E você ir exatamente aonde ele disse, encontrar aquilo que ele te disse, isso é glorioso, isso é maravilhoso, ainda mais ser tão minucioso do jeito que era. Ele me disse o local, o lado onde estava, o que eu tinha que fazer de cara com aquilo que eu precisava, sabendo que eu gastei 4 horas procurando aquilo e não achei. Para você ter uma noção. E eu acredito que eu sou muito dedicado quando eu estou fazendo alguma coisa para tentar achar. Então, entendendo que o sentimento sai de Deus, ele quer dizer alguma coisa, é informativo, entrou no seu espírito, sua alma pega aquele sentimento, traduz ele para o seu idioma, fica aquela vozinha na sua consciência que parece ser a sua. Primeira coisa que você pensa, não é Deus, é eu falando comigo mesmo. Não. É Deus falando com você. Então por que é minha vozinha? Porque é a sua alma que interpretou aquela vozinha. É isso que você precisa pensar. Ela pegou aquele sentimentozinho, interpretou, fez aquela tradução simultânea, sabe, imediata, e jogou para sua consciência e fica aquela vozinha sua na consciência com a interpretação daquele sentimento. Essa é a primeira grande coisa que você tem que aprender. Wagner, você disse que Deus é idiomático, que ele não fala por idiomas, exato. Porém, ele pode sim estender do espírito dele para o seu já como uma voz completa, sem sentimento, com o idioma já direto dentro do seu espírito. Tanto que algumas pessoas têm experimentado essa experiência fantástica. Sua alma está trancada, machucada, ferida e ofendida. E Deus quer falar com você e Ele precisa falar com você. Ao invés dele fazer um acesso direto pela sua alma, pela interpretação da sua alma, ele faz um acesso direto pelo seu espírito, na frequência do seu espírito. Não passa pela sua alma. Eu lembro de um dia parado assim, eu falei assim, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, não tem condição. E ele falou assim, Wagner, sua alma está trancada. E todas as vezes que sua alma está trancada, você não vai conseguir me ouvir. Eu falei, puxa, então eu preciso trancar minha alma. Nossa, que coisa horrível, cara. Passou uns 5 minutos, eu falei, peraí, minha alma está trancada e eu não posso te ouvir, então como é que você está falando comigo? Aí foi quando eu descobri que ele tem acesso pelo nosso espírito, mas ele não comunga de comum
como atitude fazer isso, porque ele está treinando o nosso interior e nos convidando a limpar as nossas almas. Isso é muito importante. Então agora você já sabe que é um sentimento informativo que sai de dentro do sentimento de Deus. Agora vamos tirar de Deus daqui de cima e vamos colocar Deus dentro de você. Agora Deus está dentro de você. Deus aqui dentro, sua alma, seu espírito, certo? Esse sentimento informativo sai, entra dentro do seu espírito, sua alma vai lá, interpreta esse sentimento, joga para dentro da sua consciência. Sua consciência agora, com a sua vozinha, fica aquela sensação do que está acontecendo. Voz de Deus, ele vem e fala na orelha, você já acabou de aprender que não é assim que funciona. Ah, Wagner, mas eu tenho um amigo. Você não tem amigo. Isso que você tem que aprender. Para de ficar criando folclore na sua cabeça. Se você continuar com esses folclores, você não vai chegar a lugar nenhum. Uma coisa que sempre me deu muita dificuldade, primeira delas, ficar imaginando como seria o relacionamento das pessoas. E outra coisa mais importante ainda, ficar imaginando como era com as pessoas. Eu escuto a voz de Deus desde os 4 anos de idade. Nesses últimos 16 anos é o que eu mais sei fazer. Faz parte do meu propósito de vida te ensinar sobre relacionamento e também como ouvir a voz de Deus. É o assunto que eu mais domino hoje, eu mais conheço é sobre a voz de Deus. E sobre todos que eu já ouvi, que eu já conversei e que eu já dialoguei com Deus, não é diferente para as pessoas. Não é. Absolutamente não é. O procedimento que eu estou explicando para vocês acontece com todas as pessoas que querem ouvir a Deus. Então não permita que folclores almáticos ou historinhas de pessoas, não, porque Deus falou aqui no meu ouvido, já começa até a desconfiar se é Deus mesmo, se ele não é. Porque Deus é um Deus de relacionamento, ele não precisa falar com você de fora para dentro, ele fala com você de dentro para fora. Já é uma característica dele, isso aí do próprio caráter dele. Então é muito importante que você entenda. Voltando para lá, quando se trata de voz, não é isso no ouvido, não é aquela coisa, eu senti uma vozinha na minha cabeça, não é, passou por esse processo, por isso que foi para sua cabeça. Você precisa entender que é um sentimento e muitas das vezes ele não vai ser transformado em voz tão instantaneamente, vai ser uma sensação, um sentimento, uma percepção, algo que está ao seu redor. Então assim, ontem aqui na reunião que nós temos fechada, esse quadro aqui ele pulou para fora para mim, ele saiu assim e destacou isso aqui daqui de trás. Isso aqui é a Torre de Londres, eu acho, se não me engano. Eu achei que era França, não sei. E essa torre pulou para fora. No que ela pulou para fora, eu falei, Deus, que é isso aí? Ele falou, Wagner, eu quero te levar lá. Nesse lugar, exatamente nesse lugar, eu quero te levar lá. Aí berrou assim, o amor é lindo, esteja aberto para o novo. Cara, isso aqui é um cenário nosso. Você consegue entender? Mas, ora Deus fala de um jeito, ora Deus fala do outro, embora o homem não atente para falar de Deus. Jó 33:14. Tá vendo a importância que é de nós ficarmos perceptivos? Então, primeira dica que eu já vou te dar desde o primeiro segundo. Abra para as possibilidades. Para de centralizar na sua cabeça como Deus vai fazer. Para. Ah, Deus vai falar comigo com sentimento. Calma, ele pode falar assim. Ele pode falar de formas, de multiformas. Só que sempre vai passar por umas... Não é que sempre. A maioria das vezes vai ser de uma única... Todas as formas que Deus falar com você vai finalizar no sentimento. Vai finalizar ali dentro daquele lugar. Quando se trata desse treinamento. Dessa voz de treinamento. Sempre vai ser desse mesmo jeito. Por exemplo, destacou, abriu, mostrou, falei o quê? Sentimento informativo dentro de mim, ele me explicando. Você entende? Sempre vai ser nessa mesma pegada. Não vai mudar muito. Absolutamente não vai mudar muito. E é de suma importância que você pense nisso, tá? Então vamos lá. Abra as possibilidades. Abra as possibilidades. Deus pode falar comigo sobre o quê? Qualquer assunto. Você precisa programar a sua cabeça que não existe assunto que ele não possa falar com você. Wagner, mas eu tô fazendo sexo com a minha esposa. Qualquer assunto. Não importa qual. Não limite Deus, tá? E nem você de se ouvir. Segunda coisa, abra as possibilidades. Tá, segunda coisa importantíssima que você precisa. Primeira delas, abrir as possibilidades. Segunda delas, importantíssima que você precisa. Confiança e crença. Você precisa permitir que Deus fale com você. E a porta estreita que fica entre a voz de Deus e você, ou seja, sentimento informativo, aí você começa a permitir que sua alma coloque dúvida, incredulidade e medo. Aí ela não vai lá e faz a tradução dessa voz. Se ela não faz a tradução, você também, como espírito, você não entende. Então, automaticamente, você é roubado e tolhido de saber o que Deus gostaria de te explicar ou te ensinar. Wagner, o que eu faço?
Deus está falando com você. Então mantenha a confiança. Confiança, mesmo que ela seja fraquinha. Crença, mesmo que ela seja fraquinha, você tem que manter firme em cima dela. De que jeito, Wagner? Eu tô parado aqui, é um momento decisivo, que é o que todo mundo passa. Vou para a direita ou vou para a esquerda? E agora? Começa a conversar com ele. Deus, olha, eu não sei se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda, mas eu gostaria de saber aquilo que o Senhor gostaria de fazer. Ligo a intenção, quero muito descobrir isso daqui. Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Assim, ó, eu não sei o que é melhor, se eu vou para lá ou vou para cá, mas eu gostaria. O que você está fazendo, Wagner? Eu estou produzindo uma conversa. E Deus, direita ou esquerda? Não é isso que você vai fazer. Conversa, continua conversando. Deus, assim, ó, eu acho que talvez se eu for para a esquerda pode ser que dê errado, mas para a direita parece ser mais favorável. Mas assim, o Senhor sabe como é que é. Para mim, eu prefiro saber aquilo que o Senhor gostaria. Enquanto eu estou produzindo esse diálogo com Deus, a minha alma vai perdendo a força, porque a intenção está sendo ativada. Cada segundo que passa, ela vai ficando mais forte. Chega um certo minutinho que rompe essa pequena barreira da incredulidade, da inferioridade, da dificuldade, do medo dele não falar. E você é atingido por um sentimento fraco, médio, uma sensação, uma percepção, um senso de sentido. Tudo isso aí é Deus falando. Aí você começa a sentir assim, direita. Aí você fala, cara, não é Deus, porque eu não ouvi, não é uma voz falando, vá, meu filho amado, para a direita. Porque parece que para ser Deus tem... Não, sensação. Aí você teve aquele sentimento, aquela sensação de, vai para a direita. Aí agora você se relaciona com aquela voz, conversa com ela. Tá, Deus, para a direita. Por que eu deveria ir para a direita? Por que não para a esquerda? Nessa pergunta que você faz, novos sentimentos vão sendo agregados ao seu corpo. E quanto mais você vai conversando, novos sentimentos vão sendo agregados. Sentimentos querendo expressar, dizer, direcionar, explicar alguma coisa para você. Conforme você vai praticando a leitura desses sentimentos, vai lá, pega o sentimento e traduz ele. Sabe aquela sensação? Tô sentindo um negócio estranho, parece que vai acontecer alguma coisa, tá vendo? Era um sentimento estranho. Agora esse sentimento já parece que quer dizer alguma coisa. Mas eu sei, cara, aquela sensação estranha, parece que o carro vai bater e... Nossa, que estranho, cara, tá vendo? Quanto mais você vai lidando com esse sentimento, mais ele vai trazendo alguma informação. O sentimento estranho, parece que vai acontecer alguma coisa, parece que o carro vai bater e... Ai, cara, estranho, eu tenho que estar lá, mas parece que não é pra eu ir. Você tá vendo? Ó, a cada segundo que você passa, aquela dificuldade sua vai sendo transformada em informações. Daqui a pouco você... Ele só um minutinho. Sensação de... Sensação de que não é pra eu ir, cara. E o pior não só é pra eu ir, parece que vai bater o carro. O pior que eu tenho que estar lá, mas peraí, não vou, cara. Não vou. Você tá entendendo? Você já vai lidando com aquele sentimento com maior facilidade. A interpretação dele vai se tornando mais simultânea, mais rápida. Sentimento informativo. Sai de dentro do coração de Deus, entra dentro de você, querendo te dizer alguma coisa. Por isso, sentimento informativo. Depois, sua alma pega esse sentimento, começa a traduzi-lo no seu idioma, leva para sua consciência a voz de Deus na sua consciência. Parece a sua voz, mas é Deus. A diferença aqui é a sua voz porque é você traduzindo simultaneamente. Ponto. Sua alma traduzindo aquilo lá simultaneamente para você em espírito. Show de bola. Abra para as possibilidades. Primeira dica que eu estou te dando no dia de hoje. Abra para as possibilidades, para tudo. Deus pode falar com você qualquer assunto. Deseje escutar do coração dele qualquer assunto, não importa qual. Se você vai ou não vai, come ou não come, quanto você compra, quanto você não compra, tudo, certo? Segundo, quebrar aquela primeira barreira. Quero ouvir, Deus está falando comigo e eu mantenho aquela certeza dentro do meu peito, Ele está falando comigo. Wagner, mas parece que aquela certeza é tão fraquinha, você não precisa de certeza forte, você precisa de qualquer certeza. E se alicerçar nela, ficar forte nela. E Wagner, depois, Deus, posso ir? Não é isso, você já acabou de aprender. Deus, direita ou esquerda? Posso ou não posso? O que o senhor acha? Deveria ir ou não deveria? Porque assim, Deus, eu gostaria de ir, mas eu não sei se é o melhor assim para mim, se eu devo ir ou se eu não deveria. Porque talvez se eu ficar aqui, eu vou acabar tendo problema. O que você está fazendo, Wagner? Estou continuando falando intencionado. O que é intenção? Desejo forte de querer descobrir aquilo que Deus gostaria de fazer. Olha para você ver o que você está aprendendo aqui agora. O que é sentimento informativo? Como que sua alma traduz isso
Para onde ela leva? Por que que aquela vozinha parece com a sua? Já acabou de descobrir. Como é que você se comporta diante dessa situação? A necessidade de abrir oportunidades. Confiança, segurança que é Deus falando com você. Insistir no diálogo e não só em perguntas. Insistir no diálogo. Aguardar você ser visitado por sensações, sentimentos, percepções. Wagner, pode ser uma voz forte, já quente, quem... Pode. Lógico que pode, óbvio. Lógico que pode. Mas principalmente para essas outras. Porque Wagner é só desse jeito? Não, não é só desse jeito. Mas é o que comum atinge quase todo mundo. Assim você aprende a ouvir a voz de Deus. Fica atento, pratica o mais rápido que você puder e debaixo aqui nos comentários vai comentando com a gente aqui as suas experiências e aquilo que tem acontecido com você no longo desse dia. Nós queremos te ouvir e tenha certeza absoluta, rapidinho você vai estar ouvindo a voz de Deus, certo? E o mais importante de tudo, você vai descobrir que só ouvir não é a chave de tudo, e sim ter um macete, a forma de como lidar com isso, cada um dos detalhezinhos que eu vou compartilhar todos eles com você. O maior conteúdo da América Latina do mundo inteiro, a gente só vai encontrar aqui dentro da R Online. Te amo, que o Pai te abençoe, juntos sempre. Tchau, tchau.